And oh, I wonder
Pastor José Prince. O nosso Deus é um Deus que ama ouvir o seu povo, orar, falar com ele. E o amor faz isso, não faz? O amor deseja a presença da pessoa amada e ouvir a voz da pessoa amada. E sabemos que durante esse tempo, deste, lockdown, desejamos ouvir a voz dos amigos, somente ouvir a voz no celular. Desejamos isso, quanto mais Deus que nos ama com o seu amor perfeito. Como Ele deseja ouvir você clamar por Ele e orar, amém, ir até Ele e adorá-lo. Ele ama isso. E você precisa entender que, quando você vai a Deus, você precisa ter essa imagem. Você entra por um novo e vivo caminho, e você entra com ousadia porque Ele se alegra quando você vai até Ele. A sua presença. Amém? Glória a Deus. E eu quero te falar também que temos recebido muitos testemunhos aqui na nossa igreja, até sobre cura de Alzheimer e cura de demência. E temos muitos testemunhos na nossa igreja sobre isso. E vamos continuar recebendo muitos incríveis testemunhos de toda parte do mundo. Amigo, isso é algo que Deus está fazendo nestes últimos dias. E como eu falei no começo deste ano, no tema deste ano, o ano do tempo e espaço, o Senhor me falou sobre o templo de Salomão e as 3 câmaras que ficavam do lado do templo de Salomão, com 3 andares, todas elas com armazéns para guardar o grão, o óleo e o vinho, que é a provisão para o seu povo. Amém? Quando o Senhor diz que vai nos abençoar com grão, o vinho e o óleo, é sempre a mesma coisa. Amém? Amém? Você entende que o grão é de onde vem o pão? Amém? E o vinho é onde você vê o sangue de Jesus? Amém? E você faz o pão quando você amassa muito bem e você bate bem aquilo e depois o leva ao... que a Santa Ceia é para você receber a saúde do Senhor e a sua plenitude. Mas para edificar sua fé, tem que fazer diariamente. Como o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem que se lembrar constantemente. Então quero te convidar a uma jornada. Se você recebeu uma notícia ruim ou um diagnóstico ruim dos médicos, porque você está enfermo, ou alguém que você ama está assim, adquira esse livro e olha, dê a todos um tempo para que eles não se apressem e tomem a Santa Ceia, mas faça isso pensando muito bem, para que essas verdades aqui, que eu escrevi neste livro, os ajude a chegar no lugar onde eles vão ver cada vez mais o que o Senhor já proveu para eles. Tem que estar sempre na sua mente. Amém? Quando tomar a Santa Ceia, tem que estar sempre pensando nisso. E isso é algo que eu quero realmente colocar na mente de todos, porque para Deus não há tempo e nem espaço. Quando adoramos ao Senhor, falamos para Ele coisas que falamos sobre o Senhor Jesus. Nós o adoramos falando dele, sobre a sua afeição, sua amabilidade, sobre a sua glória, a sua excelência. O Pai se alegra quando falamos isso e cantamos músicas sobre Jesus. E o Pai se alegra com isso. Não é como se Ele dissesse que já sabe sobre sua virtude também, toda a sua excelência. Não, o Pai se alegra em ouvir isso. De uma forma pequena, nós temos isso também, não temos? Nós certamente temos o celular com fotos das pessoas que amamos e, de vez em quando, vamos olhar aquilo e ver os nossos amados. Amém? Para nos alegrarmos. Deus nos fez a sua imagem. Amém? Então adorar é dar para Deus prazer e alegria mais uma vez, apresentando Jesus a Ele com a sua beleza e glória. Aleluia, glória a Deus. E de fato, nessa época da festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, os judeus acabaram de celebrar isso ontem. Amém? Começou na quinta e acabou ontem mesmo, sábado, no dia 30. E a festa de Pentecostes é 50 dias depois que eles celebraram a festa dos primeiros frutos, a festa da colheita. E neste ano especialmente dedicamos um tempo extra para nos lembrarmos da Páscoa como o Espírito nos dirigiu. Isso foi 50 dias atrás, e agora passamos 50 dias depois desta crise do coronavírus, e eu acho que algo está acontecendo no Espírito, eu acho que há um mover, eu acho que algo vai acontecer, e no mundo inteiro eu acho que vai haver uma atmosfera diferente, que vai levantar e tirar essa atmosfera de trevas. Estamos chegando diante de uma festa grande, que vem do Senhor,
E damos graças a Deus por isso, porque quando há uma festa, sabe, nada fica como era. Tudo fica bem melhor. E a Bíblia diz que o povo judeu celebrou o Pentecoste quando a lei foi dada. E a primeira vez que o Pentecoste foi celebrado foi quando eles saíram do Egito. Lembra, colocaram sangue nas portas e saíram? E a Bíblia diz que eles passaram pelo Mar Vermelho até chegar em um monte chamado Sinai. E aos pés do monte Sinai, eles receberam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Amém? E esta celebração, eles lembram até hoje como o dia que a lei foi dada. Mas para nós, a Bíblia diz em Atos 2, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Amém? A câmara mais alta. E o Espírito Santo veio. Olha, quando Deus deu a lei, houve uma nuvem espessa, uma nuvem negra. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que uma nuvem brilhante os encobriu. Amém? E a lei foi dada de manhã, diz em Êxodo, no livro de Êxodo diz que a lei veio com trovão e relâmpagos de manhã. E aqui também, às 9 horas da manhã, o Espírito Santo veio, como um vento veemente. Não havia nuvens negras e também nenhuma atmosfera tenebrosa, mas um vento veemente e chamas de fogo que desceram sobre eles, os batizando com o Espírito Santo. Amém? E por que vento veemente e impetuoso? Porque no Antigo Testamento, quando a glória do Senhor foi embora, quando a glória do Senhor saiu do templo, Ezequiel, o profeta, viu que o Senhor foi saindo bem devagar, relutando, quando o povo começou a adorar outro Deus, e porque o seu amor foi rejeitado, o seu amor e a sua presença para com o povo foi realmente como que desprezados, e o povo virando as costas para ele, adorando outro Deus, e mesmo assim naquele tempo, sua presença saiu bem devagar. Isso em Ezequiel 10. Ele viu que a glória estava como que flutuando sobre a casa, o templo, e devagar foi até o portão leste. Amém? O portão leste, então, depois ao Monte das Oliveiras, do lado leste daquela montanha, aquela montanha de onde Jesus pregou muitas vezes e ministrou, e depois daquele lugar, Ezequiel viu a glória do Senhor sair, finalmente, mas bem devagar, com relutância. Amém? Porque no Antigo Testamento, Deus não queria nunca deixar o povo, porque ele sabia que abandonando o povo, se ele virasse as costas para o povo, o julgamento viria, sabe, o povo iria sofrer sem ele. E o seu amor não queria deixá-lo ir. Mas no dia de Pentecostes, aleluia, na mesma área, no Monte Sião, onde Ezequiel viu a glória do Senhor sair, o Espírito Santo veio quando no dia de Pentecostes, onde os judeus celebraram quando a lei foi dada, hoje celebramos quando o Espírito Santo foi dado. Amém? Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram aos pés do Monte Sinai. Quando no novo Pentecoste Deus deu o Espírito naquele mesmo dia de festa, Pentecoste. Dessa vez Deus não deu a lei, mas o Espírito. 3.000 pessoas foram salvas. E isso nos mostra que a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. A graça vivifica. Aleluia. Amém, amém. E é por isso que a Bíblia fala sobre o Monte Sião, onde o Espírito Santo veio, como o Monte Santo. 7 vezes no livro do profeta Isaías menciona o Monte Sião como o Monte Santo. Não devemos voltar ao Monte Sinai. Não precisamos mais voltar lá. Amém. Era um Monte Santo, mas não é mais. Deus mudou de montanhas. Em Hebreus 12 diz que não chegamos à montanha que queima com fogo e escuridão. Amém. Não chegamos à lei. Nós, como filhos da graça, nós vamos à montanha da graça. Amém. Onde agora temos a presença de Deus, onde está a igreja dos primogênitos e onde tem uma companhia inumerável de anjos. Aleluia! Tudo isso naquela montanha. Então, amigo, precisamos começar a pregar do Monte Sião e não do Monte Sinai. Deus mudou de montanhas e tem gente que nem sabe disso. Amém? Porque a lei fala sobre exigência.
A graça fala de provisão, 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 até mesmo a nossa santidade na prática, que muita gente se preocupa quando eles ensinam a graça. Sim, até para praticar isso, Deus nos provê com o querer e também o efetuar do que Ele quer que façamos. E isso é santidade, quando é de coração. É Deus que trabalha em você. Amém? Isso é provisão. É Deus que opera em nós a vontade. E não só isso, Ele dá também o efetuar. Amém? Ele opera em você. E isso é provisão. Então devemos viver assim. Amém? Seja para a santidade ou para até mesmo a nossa saúde, a nossa cura, ou seja, para qualquer necessidade. E se for até para a sabedoria, para ser bons pais, devemos sempre confiar na provisão que Deus está constantemente nos dando. Amém? E isso é praticamente viver sob a graça. Quando você pensa na exigência, assim você fica irado com as pessoas amadas e você começa a ficar deprimido e também estressado. E você fica introspectivo e não tem tempo nem para adorar a Deus. Amém? Porque a sua consciência não descansa. Então, amigo, não fique pensando nas exigências. Me exigiram isso, eu preciso fazer isso e aquilo, tenho que fazer isso e aquilo e fica estressado. Mas você tem que saber, seja qual for a luta no futuro, talvez uma luta no seu trabalho, talvez seja uma luta financeira, seja o que for, você deve ficar pensando na provisão, sabendo que o mesmo Deus que alimenta as aves no céu e veste os lírios do campo, vai cuidar muito mais de você. Amém? Você é mais precioso. Pense sempre na provisão. Meu Pai proverá. Quando o dia chegar, a provisão vai chegar. Amém? Mesmo que tenha perdido o seu emprego, saiba que Deus vai te dar outro emprego. Amém? No futuro, creia que bons dias estão vindo por aí. Amém? A Bíblia diz que aquele que ama a vida verá bons dias. Que guarde a sua língua do mal. Então não fale que tudo isso que está acontecendo é tão ruim, eu não consigo ver, sabe? Aquela luz que fica no final do túnel, eu só vejo dias ruins, não fale desse jeito, a Bíblia nos ensina. Amém? Aquele que ama a vida e quer ver bons dias, a primeira coisa é frear a sua língua do mal. Amém? Os seus lábios de falarem mal. Eu quero falar algo sobre aquilo que o Senhor me falou, que o seu povo não está andando na plenitude da bênção dos primogênitos. Olha, eu tenho estudado isso por muito tempo. O que é a bênção da primogenitura? Ok, eu quero que primeiro você entenda que essa bênção tem tudo a ver com Pentecostes. Amém? E aquilo que recebemos do Senhor. E se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você só precisa pedir ao Senhor, diga, Pai, em nome de Jesus, eu quero esse batismo com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. E depois, pela fé, olha o que eu falei, pela fé, depois de pedir, creia que você já recebeu, e comece a falar na linguagem do céu, uma língua que você não aprendeu. Amém? E o diabo vai trazer acusações, porque ele sabe quão poderosa essa linguagem é. Ele vai te falar, você só está imitando pessoas. Isso é apenas alguma coisa que você imaginou. E por que ele te ataca tanto assim? Colocando dúvidas na sua cabeça, porque ele sabe que é uma língua poderosa. Desliga a mente, liga o coração. E deixe que rios de águas vivas fluam de você. Comece a orar no Espírito, amém? Aleluia. Então, ore, e depois que você pedir, amém, agradeça pela fé e comece a falar pela fé. Não precisa nenhuma emoção, algo assim. É pela fé, e fé não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com a integridade da palavra de Deus. Deus disse que se você pedir, é como uma criança que pede ao pai por um pão, o pai não vai dar para ele uma pedra. Amém? Quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele a quem pedir. A bênção da primogenitura, a Bíblia nos chama de igreja. A igreja não é um prédio. Amém? Infelizmente, o diabo fez que a igreja fosse até percebida como um grupo de pessoas que são desinformadas, pessoas que não têm noção daquilo que acontece no mundo inteiro, pessoas que são tão ortodoxas, mas isso é uma coisa morta. E tudo isso não passa de mentiras. A igreja é uma ideia muito, eu posso dizer, brilhante, porque foi o plano que Deus tinha no seu coração. Estava escondida no Antigo Testamento, mas revelada, especialmente no ministério do apóstolo Paulo. Um mistério oculto por eras, mas agora liberado. A igreja é a maior, se posso dizer, organização em todo o universo. E não é feita de pedras e concreto, é feita de almas vivas, seres, amém, eu e você, amém, judeus e gentios, um novo homem em Cristo, amém, nós somos pedras vivas que fazem a igreja de Jesus Cristo, a organização de maior sucesso que existe durante todos os tempos, veio do coração de Deus, e a Bíblia chama a igreja a noiva de Cristo, demonstra a igreja, amém,
como a casa de Deus. E tem muitos outros termos, mas a igreja é uma com Jesus Cristo. Amém. E a Bíblia diz em Hebreus 12, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não chegamos ao monte Sinai, mas chegamos ao monte Sião. Amém, é onde o Deus vivo está, mas chegamos onde existem milhares e milhares de anjos, muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Olha isso. E igreja dos primogênitos. Somos a igreja dos primogênitos, porque Jesus é o primogênito. Amém? Olha, o primogênito no Antigo Testamento era aquele que recebia a porção dobrada, ou tudo que o pai tinha. E esta é a razão porque, quando Eliseu viu que o profeta Elias estava prestes a ser arrebatado, e Elias perguntou a ele: o que tu queres que eu faça por você? O que você quer antes de eu ser levado? E Eliseu, que era o seu aprendiz, disse: eu não quero ser mais um aprendiz. Eu quero muito mais do que ser um aprendiz. Eu quero ser um filho. Eu quero receber a herança de um filho, a bênção do primogênito. Ele disse: eu quero receber uma porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: Eliseu, você pediu algo difícil, mas se você me ver subir, você vai receber. E olha isso, Eliseu estava lá quando Elias foi arrebatado com carros de fogo. Ele viu Elias subir e ele viu que a sua linguagem não era a mesma. O que ele o chamou quando Elias foi levado? Meu pai, Avi, meu pai. Amém? E é disso que se trata o espírito da porção dobrada. Amém? O espírito da primogenitura é o espírito que clama meu pai. Não somente meu Senhor, mas agora meu pai. Amém? Jesus na cruz clamou, porque ele sempre chamava o pai de pai, mas na cruz ele clamou meu Deus, Eli, Eli. Certo? Para que eu e você possamos dizer Avi, meu pai, papai do céu, aleluia. Essa é a nossa porção como primogênito, aleluia. E o primogênito tem bênçãos. Há uma bênção chamada a bênção do primogênito. E por isso o Espírito Santo colocou histórias na Bíblia. E algo aconteceu anos atrás, que foi muito antes do tempo de Davi, foi muito antes do tempo dos reis de Israel. Existiu uma família, Abraão, Isaac e Jacó. E vemos que Isaac teve gêmeos. Mas o primogênito, aquele que saiu primeiro, foi, na verdade, Esaú. E Jacó saiu depois. Você conhece a história de Jacó? E quando seu irmão saiu, ele agarrou o calcanhar do seu irmão e se chamou Jacob, suplantador. Mas nós sabemos que Esaú foi, na verdade, considerado o primogênito. Vamos ver essa história em Gênesis 25. E diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. E aqui é que o problema começa, é quando os pais começam a ter filhos favoritos. E isso é um problema, certo? Mas Rebeca amava Jacó. Então cada um amava um filho diferente. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, ou vermelho. Certo? O guisado era vermelho. Esta palavra, Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Viu primogenitura? Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha, isso aconteceu muito antes do pai abençoar esses dois, ok? O tempo chegou quando o pai pensou que estava prestes a morrer, e ele não morreu, na verdade, ele viveu muitos anos depois daquilo, mas ele achou que era hora de dar a bênção ao primogênito. Então ele deu instrução, Isaque, o pai, deu instrução então ao seu filho Esaú: olha, Esaú, acho que estou prestes a morrer e quero te abençoar. Antes de morrer, eu quero te dar a bênção da primogenitura. Ok, você pode, por favor, caçar algo para mim? Um guisado saboroso. E enquanto ele falava isso para o seu filho, ali bem perto, sua esposa, Rebeca, que amava o filho mais novo, estava ouvindo. E quando Esaú saiu dali, ela rapidamente falou a Jacó: olha, prepara rapidamente aquela comida que o seu pai gosta tanto. Ela sabia muito bem o que o seu marido gostava. Ela sabia o tipo de comida que agradaria o pai. E eu vou cozinhar para você. E você vai fingir que você trouxe.
Você matou a caça e você mesmo fez a comida, ok? E porque você não tem nenhum pelo, Jacó não tinha pelos, enquanto Esaú era peludo, eu vou colocar em você um pouco de pelo de bode ou cabra, certo? Eu vou colocar nas suas mãos, e nesta época Isaac já estava quase cego já. Ele não enxergava direito, os seus olhos escureceram, a Bíblia diz, e ele só podia tatear. Você sabe o que aconteceu? O filho Jacó entrou como Esaú e foi ao seu pai receber a bênção, e o pai disse, estranho, a sua voz parece com a de Jacó, mas as suas mãos estão como a de Esaú, porque ele tocou nos pelos de bode. Ele disse, as suas mãos parecem como as mãos de Esaú. E ele disse, eu sinto o cheiro, ele pôs as roupas do irmão, eu sinto o cheiro das roupas de Esaú, eu sinto o cheiro do meu filho, como o campo que Deus abençoou, e deu para ele a bênção. Vamos ver a bênção do primogênito. Assim, pois te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Ele achou que estava abençoando Esaú, seu primogênito, e ele estava abençoando o seu filho mais novo, Jacó. E mais tarde, a Bíblia diz que quando Jacó saiu da casa do seu pai por outra porta, o irmão mais velho chegou. Esaú chegou com a sua caça, preparada e pronta para o seu pai, e disse, pai, eu trouxe aquela caça e coma, e depois me abençoe. E o pai disse, espera um pouco. Se você é Esaú, então, quem é que veio aqui? E o pai descobriu então que foi Jacó. E então Esaú começou a chorar e dizer, pai, pai, por isso o seu nome é Jacó. E ele não ficou muito feliz. Me abençoa aí. Ele falava da bênção da primogenitura. Mas o pai disse, eu abençoei Jacó e ele será abençoado. Ele será abençoado. E ele falou ao pai, o senhor só tem uma bênção, não tem mais bênçãos? E o pai como que enfiou a mão num saco procurando bênçãos, vamos dizer, e ele o abençoou. E esta é a bênção de Esaú. Isaque, seu pai, disse, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. A diferença é que, para Jacó, com a bênção da primogenitura, Deus ele daria o orvalho dos céus e a gordura da terra, enquanto Esaú habitaria nas gorduras da terra. E isso é verdade, porque até hoje, o povo de Israel, descendentes de Jacó, que estão representados nessa história, Deus deu para eles o orvalho dos céus e a gordura da terra, enquanto os árabes, sabe, os descendentes de Esaú, que hoje conhecemos como árabes, ok? Filhos de Ismael também, e esses dois então são os pais de todo o povo árabe. A sua habitação será nas gorduras da terra. Eu acho que Deus também estava falando de óleo aqui nessa passagem, ok? E os orvalhos do alto céus. E o pai falou para Esaú, vamos continuar lendo isso? E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Isso, mais uma vez, é o testemunho do estilo de vida que nós vemos durante a história. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E vemos aqui que o pai deu para ele o que chamamos de bênçãos restantes, e não a bênção da primogenitura. Então vamos comparar os dois para entendermos, porque isso vai nos beneficiar, porque quando temos essa revelação, vai ser algo que não vamos abrir mão disso e não vamos desprezar, como fez Esaú, que desprezou a sua primogenitura. Na verdade, foi mencionado no livro de Hebreus, capítulo 12, que diz assim, Esaú desprezou sua primogenitura. Ele disse, do que me adianta a primogenitura? Quando ele estava com muita fome. E a Bíblia mostra que ele é um homem que só pensava nos seus desejos carnais. Não se importou com a primogenitura. E Jacó, cheio de imperfeições, amém? Cheio de falhas, como ele era. Ele teve o desejo e até mesmo um tipo de respeito pela primogenitura. E Deus honrou isso, ok? E a Bíblia mostra também em Hebreus que Esaú procurou arrependimento e não encontrou. Algumas pessoas interpretam mal, dizendo, olha, ele tentou se arrepender, mas não encontrou lugar para arrependimento. Não foi isso que aconteceu, não. A palavra arrependimento é metanoia, que quer dizer mudar de mente. Esaú tentou, ele chorou para mudar a mente de Isaque, não a dele, tentando mudar a mente do pai. Mas ele já tinha abençoado, isso era irreversível.
Ok? É o que Hebreus está dizendo. Vamos comparar agora as bênçãos da primogenitura com a bênção sobre Esaú. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e aqui a sua habitação será nas gorduras da terra e dos orvalhos do céu. Mas olha, a bênção da primogenitura tem isso. E abundância de trigo e de mosto. Abundância de trigo e mosto. A gordura ali, a palavra raiz, é a palavra para óleo. Então tem grão, mosto e óleo. E aqui, abundância de trigo e mosto. E, filho de Deus, eu quero que você saiba algo. Que a bênção da primogenitura é ter abundância de trigo e mosto. Viu que essa frase não é mencionada na bênção de Esaú? Só na bênção da primogenitura, Deus te dá abundância de trigo e mosto. Isso não é a Santa Ceia? Isso não fala do pão e do vinho? Amém? Olha, se fosse só o pão e o vinho naturais, por que seria só na bênção da primogenitura? Porque era uma bênção extraordinária. Porque consideremos que Esaú também podia ter grão e vinho. De fato, a cultura daqueles dias, a comida principal daqueles dias era o pão e a bebida vinho. Olha, Esaú tinha acesso àquilo. Se fosse só para o natural, e naquela época foi para o natural também. Não me interprete mal, era também para isso. Mas o que quer dizer abundância de trigo e mosto? Quer dizer que era uma revelação do pão e do vinho para nós hoje. E Deus colocou isso ali, porque Deus sabia que o povo da nova aliança extrairia os tesouros do antigo por causa do novo. Amém? E o pão e o vinho são uma figura da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém? Deus está dizendo que não é só o grão e o vinho. Deus não está te dando só grão e mosto, mas abundância de grão e mosto. E quero te dizer, se você não se sente bem, amém? E sabe que está lutando contra algo, algum sintoma no seu corpo, ou você tem uma doença confirmada pelos doutores, amém? Amigo, não só tome uma vez por dia. Ter abundância de grão e vinho é tomar quantas vezes você puder. Tome quantas vezes você puder. Na igreja primitiva, eles partiam pão diariamente. E não só isso, partiam pão de casa em casa. E também no domingo, dia do Senhor, em Atos 20, eles se reuniam, não para ouvir Paulo, que estava lá, junto com eles, mas eles se reuniram, a Bíblia diz, no dia do Senhor para partir o pão. Viu a prioridade da igreja primitiva? Como valorizavam a Santa Ceia e como hoje esta bênção da primogenitura. Amém? Tem até mesmo, de certa forma, desprezada e colocada num canto qualquer. Olha, as pessoas não desrespeitam isso completamente, mas não dão o respeito que devemos dar e o lugar devido que isso merece diante do Senhor. Jesus disse fazer isso em memória de mim. O Senhor não falou isso muitas vezes, fazer isto em memória de mim, certo? Mas nesse momento particular. Essa ordenança que ele instituiu na noite em que foi traído. Amém? Isso faz parte do seu coração, a sua linguagem de amor é para que você participe da Santa Ceia e participe lembrando-se disso. Ele quer que você receba sentindo o seu amor, sendo amado por ele. Amém? Não torne isso um ritual. Nós falamos sobre isso no nosso devocional diário, no livro sobre a Santa Ceia. E você tem que sentir algo e esse sentimento deve ser baseado na palavra de Deus diariamente. Amém? E a cada dia aumentar isso. Glória a Deus. Aleluia. Andar na plenitude da bênção da primogenitura. Posso ouvir um amém? Aleluia! Obrigado, Jesus. E olha, não somente isso. A Bíblia nos mostra que tem abundância de trigo e mosto na bênção da primogenitura. O Pai confirmou tudo isso. Não somente aqui, mas na mesma história, o Pai falou para Esaú, neste mesmo capítulo, no verso 37, então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e mosto o tenho fortalecido. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. A palavra fortalecido é o que precisamos para as nossas vidas, para nos sustentar, amém? Para a nossa vida. E a saúde não é importante para isso? Jesus falou no Sermão das Bem-aventuranças. Não é a vida mais importante do que comida? Não é o corpo mais importante do que as roupas? Não quer dizer vida, sabe, uma vida medíocre, uma vida simples, normal. Tem que ter uma vida abundante, uma vida de qualidade. É mais importante do que comida. E procuramos comida boa muitas vezes. Amém? Mas vida de qualidade é mais importante do que comida. E o que ele fala sobre roupas? Jesus disse, não é
o seu corpo mais importante do que roupas, ele não está falando de um corpo doente, certo? Um corpo doente não é muito importante nesse sentido, mas está falando de saúde, qualidade de vida e de saúde. Não é um corpo de qualidade, um corpo saudável, mais importante do que suas roupas? Não importam as roupas para cobrir um corpo doente, certo? É Deus dizendo que Ele quer que você tenha essa vida abundante e saúde para o seu corpo também. Aleluia! Se você meditar no Sermão da Bem-aventurança, você vai chegar a essas conclusões, que está falando de qualidade de vida e um corpo saudável. Glória a Jesus, aleluia! E amigo, aqui o pai disse então, eu tenho abençoado, com trigo e mosto, preste atenção, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Esaú podia falar, bem, baseado na cultura dos dias de hoje, também no tipo de clima que nós temos aqui, porque lá eles têm as 4 estações no Oriente Médio, ele poderia dizer, eu também posso ter trigo e mosto. Pai, eu não preciso dessa bênção. Obviamente é muito mais do que trigo e mosto, que era a dieta do povo daquela época. E Esaú sabia que não era só o trigo e o mosto naturais na bênção da primogenitura. E nós sabemos hoje o que isso quer dizer e somos abençoados, igreja. Aleluia. Amém? Mas tem algo mais sobre a bênção da primogenitura. Olha o que Jesus é. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito. Amém? Não que ele tenha nascido no sentido de não ter existido antes e finalmente ele nasceu. Não, não. Certo? Ele é o primogênito no sentido de posição. Amém? Ele sempre existiu. Amém? Ele é uma das pessoas que compõem este Deus único. Amém? Deus o Filho. Ele sempre existiu. Mas ele assumiu então a posição de primogênito. Amém? E Deus o ressuscitou como primogênito dos mortos. Aleluia! Isso quer dizer que somos a igreja do primogênito e também temos as mesmas bênçãos, a mesma herança, as mesmas riquezas, as mesmas bondades, as mesmas gorduras da bênção da primogenitura. Aleluia! Amém? Olha, a Bíblia fala isso. E o que isso tem a ver com minha vida agora mesmo, pastor? O que tem a ver a bênção da primogenitura? Bem além do grão e do mosto, eu quero te falar que você também recebeu a porção do rei. Você tem recebido, se eu posso colocar assim, uma posição de rei diante de Deus. E também sacerdote. E no Antigo Testamento essas posições eram muito únicas, porque eram posições de muita influência e posições de muito peso. Amém? E se você olhar o que Jesus fez por nós, em Apocalipse capítulo 1, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. Viu? Não somos ainda receber, mas nós já recebemos. Ele já nos lavou dos nossos pecados. E nos fez o quê? Não nos fará no futuro, mas, tempo passado, nos fez. Depois que nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue, nos fez o quê? Reis e sacerdotes? Para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Mas, pastor Prince, se eu sou um rei, e ele me fez um rei e sacerdote, obviamente nem parece que eu sou, e a minha família não pensa que eu sou, nem os meus amigos sabem que eu sou. Então, como é isso? Olha, reis e sacerdotes, para Deus, ninguém vê a realidade como Deus vê. Amém? Nós vemos baseados nos olhos, mas os nossos olhos podem nos enganar. Amém? Só podemos ver aquilo que é temporário, aquilo que passa, não podemos ver no futuro, mas Deus pode. Mas Deus nos vê agora mesmo no Espírito, como reis e sacerdotes. E olha bem, para ser um rei, é preciso ter muito cuidado com as palavras. É isso que Salomão disse em Eclesiastes. Onde está a palavra do rei? Há poder. Ela tem autoridade. Um rei não tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. Ele só tem que falar. É por isso que quando Jesus andou na terra, e como ele removeu as doenças de muitas pessoas, ele só falou. Ele só falou, ser limpo. E o leproso ficou limpo. Certo? Para aqueles que eram surdos, ouvidos se abram. E os ouvidos abriam. Para os mortos como Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou dos mortos. Ele só falou até as tempestades. Amém? Ele falou à tempestade e às ondas. Disse, acalma-te, aquieta-te. E veio perfeita calmaria. A Bíblia usa a palavra mega calmaria. Mega. Certo? Grande calmaria. Amém? E veja que a posição do rei é de autoridade. Ele fala e tudo acontece. Amém? Filho de Deus, você sabe que você tem essa autoridade? Você sabe que você pode falar essa doença? E se você sabe que não é da vontade de Deus,
Ok, então fale com isso em nome de Jesus. Se você vê que a depressão está sempre te atacando, sempre te afligindo, sempre se levantando contra você, entrando na sua mente, e você tem pesadelos e você não consegue dormir direito, não tolere isso. Nada disso vem de Deus. Ou você está com uma doença e você sabe que isso não é de Deus, porque o desejo de Deus é que você prospere e tenha saúde, como prospera a tua alma. Amém? Então você fala com este problema. Se é a depressão, você fala. Diga depressão em nome de Jesus, como o rei que você é. Lembre-se, o rei usa o quê? Suas palavras. Então fale essas palavras. Diga, olha, depressão, em nome de Jesus, sai agora da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se você tem um problema, talvez um caroço no seu corpo, um tumor, então fale assim, diga tumor, sai agora do meu corpo e seja lançado no mar em nome de Jesus. Você vai ter que falar muitas e muitas vezes até isso acontecer, mas por muitas vezes já vimos isso no nosso ministério, na nossa vida. Eu já vi isso acontecer com pessoas que colocaram isso na prática. Jesus disse, não só fique pensando no problema, esperando que isso vá embora. Jesus disse em Marcos 11, versículos 23 e 24. Na verdade, Marcos 11, 22, 23, 24. Se você ler isso, a ênfase está no falar. Se você disser a essa montanha, a montanha é um obstáculo. A montanha é um problema que você tem agora na sua vida, olhando bem para você. Seja um problema, seja talvez até mesmo uma doença ou depressão, seja o que for. Seja um vício ou algo assim, fale com aquilo. Amém? Então se você falar a montanha e não pensar, desejando que ela seja removida? Não, fale. Amém? Como o rei que você é. Você declara as palavras e aquilo acontece. Amém? Porque onde está a palavra do rei há poder. Você fala com a montanha, montanha seja removida. Jesus falou, se disser a montanha, falando o seguinte, seja removida e lançada no mar. Será feito. Ele vai ter o que ele falar, Jesus disse. Vai ter o que ele falar. Ele menciona a palavra dizer 3 vezes. Nestes versos. Diga a montanha. Amém? As pessoas não falam com montanhas. Às vezes elas até mesmo imploram com Deus. No tocante à doença, enfermidade, você não tem que implorar para Deus como se Deus não quer que você melhore. Você tem que persuadir Deus para te curar. Não, não. Aquilo que você sabe que claramente Jesus levou na cruz, e isso está agora atacando a sua vida, você sabe que está debaixo de ataque. Amém? E isso não pertence a você. Fale com isso. Se tiver que fazer todo dia, amém? Faça. Amém? Você vai ver que vai começar a se mover no momento que você falar. Você não pode ver. Como quando Jesus amaldiçoou a figueira. Amém? Como uma lição objetiva para os seus discípulos. Na manhã seguinte, a Bíblia diz, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito. Aquela figueira. Disseram a ele, a figueira secou até a raiz. Mas no dia anterior, quando Jesus amaldiçoou, ainda estava verde. Nada tinha mudado. Mas algo aconteceu até a raiz. Filho de Deus, você tem esse direito, você tem essa herança, você tem essa posição como um rei aos olhos de Deus. Use isso, use para a glória de Deus. Amém? Use isso contra todas as forças das trevas que se levantam contra você. E eu me lembro certa vez, quando eu estava em um determinado lugar que é uma praça de alimentação que nós temos bem aqui perto de nós. E eu me lembro que do lado de fora, no lugar onde as pessoas comiam, eu estava no celular e olhei e ouvi alguns gritos. E parece que era um homem que estava lá e bateu na sua esposa ou na sua namorada, eu não tenho certeza. E ele gritava com ela e ela chorava. E eu fiquei perdido. Sabe, eu não estava pronto para ir até lá interferir naquilo. Sabe, mas de repente o Senhor falou comigo. A melhor coisa que você pode fazer é repreender esse espírito imundo que está naquele homem. E eu perguntei, como assim, Senhor? E o Senhor me mostrou que aquele homem estava motivado por um espírito imundo, que constantemente o perturbava e o fazia até mesmo perder o controle. E se você perde sempre o controle, você já parou para pensar que talvez seja um espírito imundo que está te perturbando com isso? Fale com ele, não seja incomodado por ele mais. Amém? Então eu falei, bem de longe, e eu disse, espírito imundo que está motivando este homem, espírito imundo que está perturbando este homem, em nome de Jesus eu declaro que saia dele agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. E olha bem, eu olhei para ele e os seus ombros que estavam bem altos começaram a abaixar, olhou para a menina e a abraçou. Amém, começou a beijá-la e tudo mais. Não sei o que aconteceu depois, mas foi como a noite e o dia. Amém, e eu posso me lembrar disso ainda hoje. Olha,
Isso é o que eu creio que é a nossa autoridade. Você vai ver que você está sempre tendo problemas com o sono, ou você tem problemas de pesadelos. Fale com isso. Amém. Não só tolere. Deus quer que você durma muito bem à noite. Amém. Ele dá aos seus amados o sono. Então fale com isso e diga: espírito imundo que me ataca todas as noites, eu te repreendo e fique longe de mim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Use a sua autoridade em nome de Jesus como rei. Certo? E olha bem, eu quero te falar mais uma coisa sobre a bênção da primogenitura. Porque Jesus é o primogênito, Jesus é profeta, rei e sacerdote, esses três ofícios. Profeta, rei, sacerdote. Falamos agora sobre ser rei, mas nos fez sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que ministram ao Senhor. Amém? Eles ministram ao Senhor. Aleluia. Amém? Nós vemos que Jesus é o sumo sacerdote, ele sabe o que precisamos e fala com o Senhor. Amém? Intercede por nós. E o sacerdote naquela época representava o povo para Deus. Então nós adoramos ao Senhor, oramos, e enquanto estamos adorando ao Senhor, estamos cumprindo e operando no nosso sacerdócio. Amém? Quando adoramos a Deus, estamos operando no sacerdócio e tem todos os tipos de bênçãos e benefícios que Deus dava para os sacerdotes no Antigo Testamento. Amém? Alguns deles ganhavam o peito do sacrifício, do cordeiro que ofereciam, mas o sacerdote ganhava a coxa direita. Amém? O sacerdote que oferecia o sangue ganhava a coxa direita, e essa coxa fala de poder. A carne do peito, que era assada, fala do amor de Jesus. Amém? Demonstrado na cruz. E ele foi assado pelo fogo do julgamento de Deus pelos nossos pecados. E participamos do seu amor. E não só isso, mas se queremos ver poder nas nossas vidas, temos que exercer o sacerdócio. Amém? Adorar ao Senhor. Dê a ele o louvor. Amém? Olha, eu como pastor, eu vejo que a minha necessidade é ter boas mensagens, sabe, que vêm do Senhor. Nenhuma mensagem é boa se não vem do Senhor. E muitas vezes eu vejo que tem muitas mensagens por aí, mas eu pergunto o que o Senhor quer falar. E às vezes quando eu não consigo ouvir essa palavra do Senhor, eu poderia pregar outras mensagens da minha memória, do que eu aprendi e também de outras fontes, mas não será a palavra rema. Eu sempre procuro a palavra rema. E sabe o que eu faço quando eu me encontro dessa forma? Eu não escuto nada, eu só ponho isso de lado. E eu passo um tempo, literalmente passo muito tempo, adorando ao Pai, falando de Jesus para o Pai. E assim, eu me mergulho. Amém? Enquanto ministro ao Senhor, dando a Ele sua porção primeiro. Como sacerdote, dando a Ele a sua porção, adorando. E depois, quando eu volto aos meus estudos, amém? Para preparar, é como um rio que flui. E vejo claramente aquilo que o Senhor quer que eu faça, ou que eu pregue. Amém? E você tem uma área de necessidade também. E se você cumprir o seu sacerdócio, você vai ver que essas áreas vão se alinhar na sua vida. Amém? Amém? Primeiro damos a Deus a sua porção. E quando você volta, você vai ver que Deus providenciou tudo para você. Amém? Em qualquer área da vida. Glória a Deus. E terceiro, vemos Jesus como um profeta, sacerdote e rei. Falamos de rei e sacerdote, mas tem também o ministério profético que Jesus tinha. Jesus era o Filho de Deus, amém, verdade? Ele é o Salvador do mundo, amém? Ele é o Príncipe da Paz, mas a Bíblia também o chama de profeta. O profeta de quem Moisés tinha falado. Moisés falou: Deus vai levantar para você, Israel, um profeta como eu. E escute-o. Os que não o escutarem serão desprezados. Moisés falou. E Jesus foi este profeta, o profeta, amém? E as características proféticas estão também presentes em todos nós, a igreja do primogênito. Porque ele tem esse ofício, o ofício de Jesus como profeta, rei e sacerdote. Nós temos essa porção de elementos proféticos na nossa vida. Ou seja, profetizamos quando falamos ao povo. Viu que tudo isso tem a ver com palavras? Amém? Não importa se é um rei, ou então um ministério de sacerdote, ou seja, no ofício de profeta, tudo funciona com palavras. Amém? Não tem nada a ver com esforço humano, trabalhar muito, tentar produzir algo. É uma figura da graça. Só falar e acontece. Amém? E esta era a porção que era do profeta também. Eu não estou falando que todos nós fomos chamados para ser profetas. Estou dizendo que o elemento profético deve ser uma porção, um direito do primogênito. E pertence a todo o crente em Cristo. O primogênito, por quê? Somos um com ele, e o seu espírito está em nós. É um espírito profético, um espírito de rei. E também, ele é um espírito
de sacerdote. Então este espírito, que é profético, de sacerdote e de rei, tem que se manifestar em nós. Amém? Às vezes, falando com as pessoas, podemos perceber que elas estão com medo e estão preocupadas com algo e falamos com elas. Sabe, esse sintoma que você está sentindo, eu não sinto no meu espírito que é algo muito terrível. Você pode ir ao médico e faça isso, vá ao médico, mas sabe, eu falo com elas que eu sinto no meu espírito, já falei com muitas pessoas. Eu sinto no meu espírito que não é nada terrível, não se preocupe. Às vezes, eu digo, eu sinto que você está debaixo de muito estresse. Você tem passado por estresse ultimamente, você tem passado por dificuldades, talvez você não está dormindo direito, e geralmente tudo isso vem quando falamos sobre o estresse, e isso traz um reflexo no físico também. Ok? Eu me lembro no ano passado, quando eu estava em Sydney, Austrália. Eu estava pregando na conferência na Hillsong. Os meus pastores e eu fomos convidados uma certa noite por um irmão muito precioso, um irmão que nós aprendemos a amar muito e amamos também sua família. E por um tempo eu percebi que a sua filha, que é casada, estava pedindo para Deus um bebê, certo? Pedindo uma criança para Deus. Mas ela não conseguia engravidar por muitos anos. E olha bem isso, eu já tinha orado por ela antes. Ela estava orando por isso durante muitos anos, porque ela já é casada há muito tempo. E ela desejava se engravidar já por muitos anos. E eu fui convidado para jantar com eles, com os meus pastores. E eu estava ali conversando com eles, mas de repente eu vi a esposa, amém, a mãe desta irmã que desejava engravidar. Eu olhei para ela e a vi segurando um bebê. E no espírito eu sabia que era sua neta, que seria sua primeira neta. E naquela mesa então eu declarei, nesta época, no ano que vem, você vai estar segurando a sua neta. E eles se lembraram disso no começo deste ano. Ele me mandou uma mensagem e me disse, sabe, o bebê que você falou, eu creio que vai nascer. Eu acho que é em abril. E ele falou, eu quero que você saiba. Isso foi no ano passado. E ele me disse que a sua filha estava grávida. E agora o bebê já nasceu, aleluia. E é um lindo bebê. E escute bem isso. Eu não fiz isso porque eu tenho um chamado de profeta. Ou porque eu sou um pastor. Eu realmente creio que essa é a porção de todo filho de Deus. Nós temos essa manifestação. Mas muitos de nós agem no natural. Nós ficamos apegados, como Esaú, à nossa natureza que é carnal. Se eu não ver, eu não vou crer. Se eu não tocar, eu não vou crer. Se eu não consigo sentir, eu não vou crer. Esta é a sua herança carnal, que é decaída, que tristemente é decaída. Mas agora nascemos de novo. Temos este espírito de primogênitos, e eu acredito que esse fluir que veio naquela noite é um fluir que todos nós devemos ser sensíveis a isso e não ignorar. Ah, eu não creio que é Deus que está falando. Eu não vou dizer, senão eles vão ter esperança e não tem nenhuma razão para isso. Sabe, não pense assim. Amém, você não pode desprezar a sua primogenitura. Se você for sensível às bênçãos da primogenitura e sua posição, e fluir neste ministério profético de rei e sacerdote. Amém? Quando você sente vontade de adorar a Deus, é o sacerdócio. Amém? E quando você fala debaixo da inspiração, não é somente aquilo que você acha que profecia é sempre sobre algo que está no futuro. Amém? Não. Às vezes você fala nesta inspiração, como eu disse agora mesmo, eu falo para o irmão, eu acho que essa situação vai se resolver. Isso vai passar rapidamente, ou então algo que vai produzir um bem na sua vida. Eu estou falando debaixo de inspiração, mas estou ajudando aquele irmão. Sempre vai produzir conforto, exortação e edificação. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Essa é a sua herança. É o seu direito. Sabe, na Bíblia, quando lemos em 1 Coríntios 12, olha, estamos com pouco tempo, você pode ler mais tarde, mas a Bíblia diz, procurai com zelo em 1 Coríntios 12, procurai com zelo. A Bíblia diz nos 10 mandamentos, não cobiçarás, mas a Bíblia fala que devemos procurar com zelo. Amém? Os melhores dons. E neste mesmo capítulo dá uma lista dos 9 dons do Espírito. Olha, eu saí alguns dias atrás com meu filho para exercitar e ele estava andando comigo. E eu falei com ele sobre os dons do Espírito. Eu disse, Justin, é muito fácil lembrar deles. Amém? E eu falei para ele o que era um por um. E eu falei, é muito fácil se lembrar deles. A Bíblia fala de 9 dons, certo? Tem grupos de 3, 3 e 3. Amém? 3 grupos com
3 dons cada. E é muito fácil se lembrar. O primeiro grupo, pense em falar algo. No segundo grupo, em saber algo. Amém? E os últimos 3, amém? Em fazer algo. Então, os primeiros 3 são os dons de profecia, línguas e interpretação de línguas. São dons sobrenaturais, não são talentos naturais. Não aquela natureza que é carnal, a natureza decaída. Esses talentos, ok? Mas são dons sobrenaturais do céu. Quando você é batizado no Espírito, você recebe esses dons. E esses são dons. A palavra dons é carisma. Amém? São literalmente dons da graça, são presentes da graça. Não é porque alguém é muito santo, temos essa impressão. Alguém é muito santo e por isso tem esses dons. Não, não, não. É um presente da graça. A graça é um favor imerecido, mas devemos procurar com zelo. Então, o primeiro grupo é de dizer algo. É o fluir sacerdotal, não é? Ministrando a Deus, através da adoração a Ele, através do louvor a Ele. Amém? Exaltando o seu nome. Glória a Deus. E esta é a parte sacerdotal. Quais são esses dons? O dom da profecia, línguas e interpretação de línguas. É falar algo, certo? O segundo grupo, de 3, é saber algo, certo? São dons de revelação. Saber algo, a palavra da sabedoria. E nesse caso em particular, quando eu falei aquela palavra, era para o futuro, certo? A palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. Uma palavra que Deus te dá para o futuro. E se Deus te revelou, isso vai acontecer. Amém? Mas, olha isso, não é palavra de conhecimento, mas de sabedoria. Tem a ver com o futuro. Amém? Amém? E a Bíblia diz, procurai com zelo, não só os estude, procure. Procurar é uma atitude. Então, a Bíblia ainda fala com zelo. Uau, é Deus dizendo, tenha uma paixão ardente. Um coração que deseja estes dons. Alguns pensam, se manifestar, se manifestou. Algumas denominações dizem, não cremos nestes dons. E por isso não vão procurar com zelo, ok? E eles não têm a manifestação disso. Mas às vezes eu oro assim, Senhor, eu procuro com zelo. O dom da profecia eu desejo muito. Amém? Eu sou um guloso espiritual. Eu desejo muito os dons do Espírito. Eu desejo muito a palavra de sabedoria. Amém? Eu cobiço isso. Então, olhando para esses 3 dons, temos a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento, que é do presente e que é uma palavra que é revelada. Por exemplo, quando eu digo, alguém aqui está sendo curado deste problema, dessa doença, isso aconteceu muitas vezes neste ministério. E essa é uma palavra para o presente. É para agora. A palavra de sabedoria é para o futuro, palavra de conhecimento, o presente. Jesus olhou para a mulher do poço e disse, 5 maridos tiveste. Foi uma manifestação da palavra do conhecimento. Não era sobre o futuro, mas o presente. Amém? Ou tinha a ver com o passado? Amém? A palavra do conhecimento. E depois, o terceiro, que é o discernimento de espíritos. O discernimento de espírito é assim, por exemplo, eu sabia que tinha um espírito maligno, amém, trabalhando naquele homem que estava ficando irado e agindo com violência, certo? E você discerne, e nem precisava muito para discernir isso. Mas, na verdade, o discernimento de espíritos também nos faz discernir anjos. Às vezes, adorando, eu sinto a presença de anjos ao nosso redor. Amém? Então é para discernir espíritos. Amém? Espíritos. Às vezes, quando alguém fala, você pode discernir. Essa pessoa está te bajulando, mas tem um espírito por trás disso. Amém? Você sente, é o discernimento de espíritos. E esses 3 palavras de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos é para saber algo. O último grupo são os dons de poder. Para fazer algo, o primeiro deles é falar algo, o sacerdócio. Amém? E depois, saber algo é profético. Estou certo? Papel profético. Glória a Deus, o fluir profético. E o último deles é o ofício de rei. Amém. E saiba disso, os 3 dons da última divisão são dons de poder para fazer algo, que são o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de maravilhas. Amém. Eles envolvem o fazer algo. Amém. Orar pelo enfermo. E algumas pessoas têm o dom de cura para, vamos dizer, curar câncer. Essas pessoas têm um sucesso muito grande em curar câncer. Talvez este dom de curar foi impartido particularmente a esta pessoa e sempre se manifesta nela. E se você vê, são dons de curas. Então, aqui, dons é plural e curas também é plural. Então, são diferentes tipos de curas para diferentes problemas. O céu é tão rico, amém?
e ainda vivemos como mendigos. Então procure com zelo os dons de curas. E durante este tempo, nesta pandemia, nós podemos orar, e eu já vou falar sobre isso. E como você pode orar e também ter o sucesso nessa área. Você não precisa estar fisicamente com uma pessoa. Você pode discernir isso e liberar falando pelo Zoom, pelo Skype, ou de qualquer outra forma que você se sentir confortável. Amém? Transcende tempo e espaço. Aleluia. Amém, 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 amém. E temos também ali o dom da fé. Eu me lembro quando eu estava servindo aqui no Serviço Nacional, porque todo garoto de 17 anos tem que alistar para o serviço, serve 2 anos, e eu fiquei 2 anos e meio na época. E eu me lembro de um desafio quando eu fui enviado para uma ilha onde eu então fiquei durante meu tempo no exército, e tínhamos que voltar de balsa para a nossa terra. E eu me lembro de um rapaz que vivia zombando de mim e da minha fé. E eu me lembro que nesse dia começou a chover. E fazíamos uma fila para pegar a balsa, voltando para casa. E ele zombava de mim e me chamou pelo nome. Hey, hey, por que você não ora para a chuva parar? Ore para isso na frente de todo mundo. Então eu disse, ok. Eu falei isso e orei. E olha, a chuva parou. Eu sabia, no meu coração, que a chuva ia parar. E a chuva parou. Isso foi o dom da fé. Talvez trabalhando em conjunto com a operação de maravilhas. Não foi só o dom da fé, mas quando você opera no dom da fé, você sabe porque sabe, porque sabe, porque sabe. Por muitas vezes no meu ministério eu apontei para alguém e disse alguma coisa, certo? Agora mesmo fique em pé. E eu não falava isso até ter a certeza, porque, especialmente numa igreja como a nossa, num ministério como o nosso, não somente milhares, mas centenas de milhares de pessoas no mundo estão assistindo. Mas eu tenho certeza no meu coração quando falo isso. Eu sei quando a pessoa é curada. Eu sei que ela pode fazer o que não podia fazer antes. E já vi isso muitas vezes durante o meu ministério, já por muitos anos. É o dom da fé. Quando este dom é impartido, não está sempre lá. Amém? Saiba que de vez em quando a minha esposa pede para orar por algo, eu não sinto vontade. Sabe, eu também tenho momentos assim, mas às vezes operamos com esses dons e precisamos procurar com zelo os mesmos. Amém? E nesta lista fala dos dons de cura, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Vamos procurar com zelo estes dons, principalmente nesses dias atuais. Amém? Eu estava falando sobre o dom de maravilhas e de repente a chuva parou. E eu olhei para ele e os meus amigos estavam lá, era uma fila longa, esperando a balsa. Ele ficou um pouco envergonhado e disse, tudo bem, então entramos na balsa e... Eu acho que isso foi uma coincidência. A chuva estava muito forte e parou de repente. E ele disse, acho que foi acidente. Então, faça a chuva voltar de novo. O Senhor falou comigo e eu fiquei em pé. E eu falei isso para ele e os meus amigos estavam ali naquela balsa. Eu disse, vou orar mais uma vez. Dessa vez, quando a chuva voltar, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que falar isso. Você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse, tudo bem, esquece isso. Olha, esquece isso. E sabe de uma coisa? Eu sabia no meu coração que se eu orasse de novo, a chuva voltaria. E eu orei, e a chuva voltou enquanto estávamos na balsa. E ele não aceitou o desafio para confessar Jesus Cristo, mas é lógico. Amém. Eu creio que deixei uma impressão muito forte nele, mas em todos que estavam ali também vendo. E isso acontece sempre? Não. Amém. Até lá estou procurando com zelo. Amém. Toda vez, antes de ministrar, eu procuro com zelo os melhores dons. Os melhores são aqueles necessários para aquela oportunidade. Amém. Você não leva uma faca e tenta usar aquela faca para cortar madeira. Amém? É uma ferramenta que é muito boa para manteiga. Não é a melhor ferramenta para serrar madeira. Para serrar madeira tem que ter uma boa serradeira ou até mesmo uma serra manual, certo? Então, procurar com zelo os melhores dons não quer dizer que uns são melhores que os outros, mas qual é o dom para aquela ocasião? E amigo, filho de Deus, você tem a bênção da primogenitura. Você tem o fluir profético, o fluir sacerdotal e o fluir de rei tem a ver com o fluir da graça. Ministrar a graça, amém. Ministrar graça ao povo e ministrar a graça adorando ao Senhor, amém. E o fluir profético. E, por favor, não pense que a profecia é sempre para o futuro. Às vezes é só palavras inspiradas, amém, que dá encorajamento para pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, deprimidas, debaixo de nuvens negras, amém. E quando você fala a palavra, isso os edifica e os abençoa. Amém? É a bênção da primogenitura. Aleluia! Então falamos sobre saber algo, os 3 dons,
Quais são? Vamos começar com falar primeiro. O dom da profecia, de línguas e interpretar línguas. Os primeiros 3 dons em uma divisão. Amém? O segundo grupo, saber algo. Amém? Os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernir espíritos. E temos os últimos 3. E quais são? O dom da fé, que fala em fazer algo poderoso, fazer proezas com Deus. O dom da fé, quando você recebe, você sabe porque sabe porque sabe. Amém? Se pudéssemos viver assim o tempo todo. Então temos aqui o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de maravilhas. Viam que orar para que a chuva caísse ou coisas desse tipo não está na dimensão dos dons de curas, mas está na dimensão do dom de operação de maravilhas. Amém? Filho de Deus, isso é a sua porção. Não é verdade que pertence somente àquele que tem um ministério profético ou que tem um ministério de pastor. Bem, nesses ofícios que a Bíblia fala, que são os dons de ministérios que Deus dá para a igreja. E por isso a igreja é tão rica, não é? E nos dons de ministério, os dons se manifestam de uma forma maior, em uma unção e um fluir que podemos falar que é maior. Certo? Por causa do chamado. É lógico que o profeta vai ter mais manifestação dos dons de saber. Amém? E o evangelista vai ter mais um fluir que é do sacerdote. Amém? E também o de rei, quando ele fala ao povo e fala de circunstâncias, certo? Para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então nós temos também os dons de ministério, quando Jesus subiu aos céus, deu dons aos homens. Certo? Os 5 ministérios que conhecemos. Amém? Tem o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e os dons vão se manifestar nestes ministérios de uma forma maior. Mas os dons são um direito de todos os filhos de Deus. Você pode ler isso em 1 Coríntios 12. E meu amigo, procure com zelo os melhores dons. E até lá, amém, participe dos seus direitos da primogenitura. E participe disso com abundância. Não só de vez em quando, uma vez por mês, de vez em quando, a cada 3 semanas. Participe se puder todos os dias, mas faça isso com uma revelação. Amém? Participe com a revelação todos os dias. Aleluia! Bem, glória a Deus. Eu creio que nesta semana, porque estamos agora depois do Pentecostes, e eu creio que estamos chegando a um ponto que vamos ter maior liberdade, uma grande libertação de tudo isso que está no mundo. Algo está acontecendo no mundo espiritual e eu creio que, e enquanto eu estou falando agora mesmo em nome de Jesus Cristo, Deus está fazendo com que alguém com dor nas costas, você tem um problema muito sério nas costas e você não pode ficar em pé rapidamente. Eu quero que você fique em pé rapidamente em nome de Jesus. Faça isso agora. Fique em pé agora em nome de Jesus. Ser curado dessa aflição em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Alguém que machucou o seu joelho direito e você machucou faz tempo, mas durante esse tempo de lockdown, eu acho que você torceu o joelho e agora ficou pior como nunca. Eu quero que você fique em pé, em nome de Jesus, e mexa o seu joelho para cima e para baixo. Faça agora, em nome de Jesus. Faça isso agora, em nome de Jesus. E seja livre desta aflição. Seja livre deste problema, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Uma esposa está assistindo agora e no coração está dizendo: o meu marido tem um problema de temperamento como aquele homem que você mencionou. E sabe, eu desejo que isso aconteça com meu marido, que Deus o transforme se for um espírito maligno. E eu declaro agora em nome de Jesus que o Senhor está libertando este homem. Amém. Filha de Deus, irmã, o Senhor está libertando este homem agora em nome de Jesus. Amém. Agradeça ao Senhor. Adore ao Senhor por isso. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo um tumor que é cancerígeno e está sendo curado agora. Eu acho que esse tumor está perto da área que é próxima ao fígado. Em nome de Jesus, isso suma agora, que desapareça em nome de Jesus e vá embora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ser curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, 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 amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Seja qual for o problema, se é no seu braço, agora mesmo mexa o seu braço. Se é no pescoço, mexa o pescoço. Amém. Se é nas costas, fique em pé e se encurve e veja o que o Senhor tem feito. Amém. Olha, quando você sentir este poder, então levante as mãos e agradeça ao Senhor. Amém. Comece a fluir nos dons proféticos. Eu falei que eu ia falar rapidamente. Como fluir nisso? A melhor maneira é a oração. Amém. Se você estiver ajoelhado ou se você estiver caminhando no seu quarto, amém. Comece a orar pelos seus amados, comece a orar
pelas pessoas que você conhece, e enquanto você fica ali orando um pouco, você mexe as águas, amém? Você tem águas que vão entrar e que vão sair desta forma, amém? Então comece a orar um pouco, amém? E Deus vai te mostrar coisas como Colossenses 2:5, mesmo estando ausente quanto ao corpo, você está presente no Espírito, você vê a igreja, você vê aquela pessoa, você vê a pessoa amada. Enquanto ora pelos filhos, você ora e de repente você ora por um filho especificamente e o Senhor diz, aquela pessoa está lutando contra este vício. E este tipo de vício pode ser simplesmente viciado em videogame, ou pode ser um outro tipo de vício, não quer dizer drogas o tempo todo, ok? E você continua orando, e de repente Deus mostra que esta criança está sofrendo com medo. E é um medo oculto, e por isso sempre age assim. A criança está sempre irada. E você vai à raiz do problema, Deus te mostra isso, não duvide. Você está fluindo com os dons do Espírito, com a bênção da primogenitura, com a sua herança. E então, em nome de Jesus, você começa a profetizar para aquela criança. Tudo acontece na oração. Na oração, você não está no lugar onde você está confinado pelo tempo ou espaço. Nada disso importa. Amém? Você vai transcender o espaço também. Amém? Não se preocupe nesse lockdown. Você pode viajar no Espírito a qualquer lugar em oração. E você ora por uma pessoa e Deus te mostra outra pessoa e você ora por ela. E se precisar, ligue para a pessoa e fala que você está orando por aquela área. Pergunte para ela somente para verificar se ela estava sofrendo daquele problema ou se ela estava vivendo aquele medo recentemente. Amém? Se encoraje quando ouvir os testemunhos que você ouvirá. Amém? Comece com a oração. E quando orar, adore a Deus, exercitando o seu papel sacerdotal. Amém? E comece a orar pelos outros. Amém? Que é o seu sacerdócio. Então, de vez em quando, você vai assumir o papel de rei e vai dar uma ordem para que a depressão saia daquela pessoa. Você declara que aquele vício de drogas solte aquela pessoa amada. Você vai ver no Espírito. Amém? Você vai começar a ver e vai começar a contemplar no Espírito. Não duvide. Essa é a sua herança, filho de Deus. Somos um povo sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. Não siga os caminhos do mundo, que são tão naturais e querem que você seja assim. Amém? Se eles são naturais, vão ter resultados naturais. Amém? Não. Somos pessoas espirituais. Somos um povo que tem uma rica herança. Amém? A bênção da primogenitura é nossa. Então comece a orar em nome de Jesus. Eu creio que você foi abençoado pela palavra hoje. Em nome de Jesus, e se está assistindo isso e você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, bem-vindo ao reino de Deus. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu creio que os meus pecados foram todos eliminados pelo sangue de Jesus. Deus, Tu és agora meu Pai. Eu sou teu filho ou tua filha. E te agradeço, Pai, porque sou muito abençoado. Te agradeço porque tenho a bênção da primogenitura. E obrigado, Pai. Ensina-me os teus caminhos. Me ensina a fluir contigo. E me ensina a viver a vida abundante e sobrenatural que já está no meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Filho de Deus, eu creio que esta semana será uma grande semana para você. Mas eu quero te abençoar. Em nome de Jesus, junte as pessoas aí e fiquem em pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te guarde a todos vocês do vírus do Covid-19, de toda infecção, de toda doença e dos poderes das trevas, pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, sobre os seus amados, e conceda a ti e aos familiares sua shalom, bem-estar, plenitude e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, escreva os seus testemunhos para nós, para sabermos, ok? O que o Senhor fez por você hoje. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus.
To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. How to believe God when you find you don't have the faith to go on. Maybe there are some things in your life that you're believing God for, but you've come to a place where you're a bit discouraged. You don't know what else to do. Well, this message is for you. Once God gives you a promise, it is not for you to use your faith. It is for you to rest in the one that promised that He is faithful. Faith is nothing more than looking to Jesus. Find encouragement for your situation with Joseph's latest 4-CD audio series, Rest in His Faith and Receive Your Miracle, as a thank you for your gift of any amount to the ministry today. Call now and you will also receive a bonus 2021 wall calendar. And for a specific gift to the ministry, you will also receive Joseph's brand new book, Give Me This Mountain. Go from barely surviving to actually thriving in your greatest challenges. Let Joseph bring you on a thought-provoking journey of how to take on the mountains in your life with unstoppable faith. You don't want to miss this limited-time offer. Get this special collection for you and your loved ones today. Request your copy now and get a bonus 2021 wall calendar. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Hey Lord, these are pretty scary times. The never-ending climb for these dreams has been exhausting. I know you've promised me so much more. I just don't have the strength to believe. Now here, in the stillness, I hear you. Your presence has become my strength. My faith may fail, but you never do. The incline that used to daunt me, I now see as steps you've placed before me. And I believe that you are able to give me this mountain. From Joseph Prince comes a brand new book, Give Me This Mountain. We all face mountains today. It might not be a physical mountain, but maybe it's a negative situation standing in your way. I wrote my latest book, Give Me This Mountain, to tell you that no matter how contrary your circumstances might be, His plan is for you to thrive, not just survive, even on the roughest terrains of life. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/new book today. Hey, this is Joseph Prince. I hope you've been blessed by what you've just watched. If you've missed any of this week's episodes or want to catch today's program again, you can head over to josephprince.tv, where you can enjoy all of this week's episodes and access other free content 24 hours a day, 7 days a week, anytime, anywhere. God bless you, and I'll see you again soon. Dear friend, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus with you. Thanks to the support and prayers of our JPM partners, so many more people are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ. But there is so much more to be done, and if you're not yet a JPM partner, I want to invite you to be part of this important work. If this precious message of grace has touched your life, will you pray about being a JPM partner today? So many people, believers included, are still living lives of defeat and brokenness. Your response will allow many more imprisoned by guilt, addictions, sickness, and depression to discover the message of God's grace and experience their breakthroughs. Friend, as you prayerfully consider joining us as a partner, know that Wendy and I are praying for you to experience the Lord's grace and peace in every area of your life. God bless you. Thank you, Joseph Prince Ministries partners, for your prayers and generous support that help us broadcast the gospel into millions of homes around the world. Today, we thank God the gospel of Jesus Christ has transformed everyone under the sound of it.
And that's the reason for the TV ministry. Broadcast from the housetops to all the four corners of the earth. Amen. If you've been blessed by today's message, we invite you to partner with us to send the gospel of grace to the nations. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/partner today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.